be sure of what you hope for, and certain of what you don't see. Have faith, listen to me. I said be sure of what you hope for, and certain of what you don't see. Have faith, listen to me. I said listen to me, you gotta listen to me. I said listen to me, you gotta listen. Listen to me, I said listen to me. I said listen to me, you gotta listen. Be sure of what you hope for, and certain of what you don't see. Have faith, listen to me. I said be sure of what you hope for, and certain of what you don't see. Have faith, listen to me. I said listen to me, you gotta listen to me. I said listen to me, you gotta listen. Listen to me, I said listen to me. I said listen to me, you gotta listen. Gotta stand for something, we running out of time. No more sand in the hourglass, who gon' say the rhyme? I'm the last of the dying breed, you know where to find me. I'm the talent, but I got talent working behind me. Teamwork, make the dream work, that's what they told me. I just follow the plan, do whatever they show me. I listen more than I talk, y'all don't listen, man. I hate when y'all put me in this position. E começamos já aqui, meus amigos, é isto, paralelo. Ponto forte desta moto, para mim, além da altura ao solo, que é ótima para o pessoal mais baixo, é a suspensão desta moto. Esta moto tem uma suspensão que faz maravilhas, muito boa para este tipo de terrenos, este e outros, porque isto aqui adapta-se completamente ao terreno. Parece que entra, mal entra no paralelo, ela sente que está a vibrar demais, sente que está num terreno diferente do Alcatrão, e ajusta-se. Eu sinto que a moto agora está muito mais mole, o amortecimento e aquelas vibrações que vêm às mãos e que vêm aqui ao quadril são completamente, quase completamente amortecidas. Não são 100%, mas sinto que, por exemplo, em comparação com a GSA 1300 que eu ando, que não tem este tipo de suspensão, noto que esta é muito mais confortável. Se eu fizesse uma grande viagem muito em paralelo, em terreno assim, como este aqui, eu preferia nesta do que na GSA. Pneus são estradistas, ou seja, e a jante, vocês veem que é a jante, não é jante de raio, e isto faz com que a moto seja mais vocacionada para estrada. Mais para estrada. Tanto é que esta moto é baixa, por isso é que eu considero esta moto a trail mais indicada para o povo mais baixo, tanto para mulheres, que normalmente em média são mais baixas que os homens, tanto para os homens mais baixos. Eu, por exemplo, com 1,92 m, eu fico com o joelho dobrado, ela também está na sua posição mais baixa. Por isso é que foi o modelo escolhido da Fátima. Foi das BMWs, é a trail mais adequada para quem tem 1,70 m. Se tens 1,70 m, pá, considera esta moto, vai testá-la, porque provavelmente vai ser a moto que irás escolher. Tem um motor de 87 cavalos, como já referimos, 895 cilindrada. É uma moto que eu continuo a dizer que é BMW e tem uma condução diferente, apesar de não ser um motor boxer, um motor com aquela centro de gravidade diferente da maior parte das motas. Tem um guiador que vocês vão reparar que mesmo parado e em andamento, é uma condução diferente. E não estou a dizer que é pior ou melhor, é diferente, sinto mais pesado. Tem amortecedor de direção ali em baixo, mas sinto que a moto é pesada. O guiador é diferente. Não estou a dizer que é impossível andar, nem que é mais difícil. É diferente. Só testando. Quem está habituado a outro tipo de motas, pega nas BMWs, há de reparar, nesta curvinha aqui, eu sinto que o guiador parece que guia sozinho, parece que quer ir sozinho, e nós não estamos habituados a isso. Estamos habituados a outro. Sinto que o guiador quer ir, ou seja, se tu tiveres experiência neste tipo de moto, nas BMWs, sentes que as curvas quando apanhares a manha, tu vais conseguir fazer as curvas com muita mais facilidade do que um outro tipo de moto. Travagem, muito bom, o travão da frente, o travão de trás, como toda a gente diz que é um abrandador, mas já há motas com travão de trás muito bom. A GSA tem um travão de trás muito bom, esta tem um travão de trás razoável, o da frente é muito bom e molinho, muito agradável. Já agora fica aqui uma dica, a maior parte do pessoal sabe, mas quando trabalhas com o travão da frente não tenhas medo, desde que tu vais dar um cheirinho no travão da frente para a moto afunilar, criar peso, a roda, o pneu abrir,
haver mais superfície de contacto com a estrada e aí ele trava bem, não há grande perigo da moto a resvalar. Agora, se tens assim de repente, sim, aí corres um sério risco da moto de fugir para um lado. Agora, se des-lhe um jeitinho devagarinho, ela começar e depois lhe des mais forte, em princípio está tudo bem. Quanto à aceleração, binário tem cerca de 90 Nm de binário. Se eu estiver errado eu vou deixar aqui em baixo também a correção, eu sei mais ou menos as coisas assim por alto. E sinto que a moto tem muita força, principalmente em baixas. A meio dali da rotação, esta tem rotação até 8,5, ali dos 5 para cima a moto já demora a reagir. É normal. Eu continuo a dizer que esta moto não é para pessoal mais alto, porque esta moto não vem com esta viseira. Vem com a viseira a tapar apenas aqui o mostrador. A tapar apenas o mostrador. Por isso, tu vais ter a necessidade, se queres fazer viagens com isto, se ela não dá para enduro, não dá para fora de estrada, não é indicada para isso. Não, lamento, mas não é. É para a estrada. E se tu queres andar em estrada, queres fazer viagens, queres andar a uma certa velocidade, queres andar a partir de 80 a 120, já começas a sentir o vento na cara. Eu vou querer levantar, vou querer ter uma viseira. Esta viseira é gigantesca, é da GV e foi colocada especial para a Fátima. Eu levo o vento na mesma, com esta viseira. Eu não faço uma viagem confortável, tenho 1,92 m com esta moto. Ou seja, eu não aconselho esta moto se estiveres a minha altura. 1,80 m para cima é um pouco arriscado. Por isso eu reforço a ideia. Esta moto é muito boa e mais indicada até para pessoal mais baixo. Queres uma trail potente, 87 cavalos, 900 cilindrada. Queres uma BMW, uma moto deste estilo, pá, requintada por menores. Posso passar, senhor? Uma moto com material de topo e quer chegar ao chão sem problemas, porque é um dos principais medos que nós todos temos. Eu tenho, sou alto. Esta é uma boa opção para vocês. Tem também aqui a entrada para carregar o teu telemóvel. Se eu pudesse... Fica para depois. Vocês já sabem. Uma coisa aqui que poderia ter e não tem é isto subir, nem que fosse à mão. É que ela nem à mão dá para subir, não dá para subir aqui a viseira, nem subir nem descer. Opa, acho que ficava fixe se conseguissem arranjar aqui uma forma dela subir e descer. Não gostava nada, há tanta moto aí de gamas mais baixas que tem isso. Por isso, mais uma vez, eu digo, esta moto com a viseira que já vem, porque é raro vocês, se repararem, é raro vocês verem uma trail com uma viseira só a tapar aqui o mostrador. É das viseiras mais baixas que existe. E eu gosto, acho que fica um aspecto muito desportivo, uma viseira baixa. Eu acho que esta viseira aqui fica muito mal. Esteticamente fica muito mal. A moto ficou mais feia com esta viseira. Agora, na prática ficou melhor. Dá outra segurança e outro conforto quando a Fátima conduz em autoestrada. Muito mais. E mesmo em estradas nacionais, quase a 70 ou 80, já sentes o vento todo. Que é feia, é. Agora, tu queres ficar bonito na fotografia ou queres ir confortável numa viagem? Opa, eu sou adepto, primeiro temos de estar confortáveis. Se conseguirmos ficar bonitos ao mesmo tempo, ótimo. Se não conseguirmos, primeiro o ficar confortável. O banco, também há aqui uma coisa que eu não gosto no banco, que é, este banco é um banco inteiriço, mas tem aqui um afundo muito grande na zona do condutor. Lá está, é mais um adjetivo da moto para tu chegares mais facilmente ao chão. O banco é assim, tu ficas aqui muito mais próximo do chão. Só que tu queres mudar de posição, como eu quero mudar aqui de posição, não consigo puxar muito para trás porque eu chego aqui e tenho aqui um limite do meu banco, apesar de ser um banco inteiriço, faz aqui uma funda muito grande, depois faz aqui um altinho muito alto que não me permite ir muito bem, ou seja, eu tinha que ficar assim aqui e fico mesmo estranho, Por isso, para mim, eu vou aqui muito empurrado ao depósito, lá está, continuo a reforçar, para a minha altura, é uma moto que eu não compraria por causa da minha altura. Se eu fosse agora comprar uma moto, eu esta descartaria por causa disso, porque também isto ser alto não é só coisas boas, também temos estas coisas más, que é, nem todas as motas dão para nós. É keyless, tem aqui no sistema, não é o sistema mais recente como a GSA, mas é keyless, tem a chave aqui no bolso, a mesma chave da moto abre as malas da moto. As malas também é um gosto discutível, eu não gosto da estética das malas. O quick shift é muito meiguinho, muito macio. Já cá está a entrar a suspensão é maravilhosa.
shift é muito macio, mais macio que a GSA, a 1300, mais agradável. Lá está, o som não se importa, não é? Este tem um motor mais potente. Tenho os 4 modos, tem modo Rain, modo Road, modo Dynamic e modo Enduro. Não tem modos Pro, modos configuráveis. Esta moto foi cortesia da MT Motor, da tropa, e encontram lá várias cores. É uma das motas mais vendidas, por isso eles têm sempre em stock. Esta é a moto da Fátima, mas se vocês quiserem esta, chegarem lá e dizer que querem esta mesmo em específico, já com estas mudanças, lá teremos nós que ir lá entregar e buscar outra. A moto é fixe. Em baixas é melhor, é mais emocionante em baixas. Zé? A moto curvou muito bem. Esta moto é estradista, pronto. Vocês têm uma trail, mas é para a estrada. Esqueçam o fora da estrada nesta moto, porque isto não... It just don't happen, ok? Tenho o Cruise Control, mas não é adaptativo. Está aqui, olha que lisinha. Fixe. Não é adaptativo, também não quero mais nada, não é? Travões Brembo, já sabemos. Equipa aqui a BMW. A parte das BMWs são Brembo, se não todas. Não vou falar do que não sei. E do que sei, pouco falo. Aí, está fixe. Se vocês não viram ainda a apresentação no dia, um expert a falar sobre esta moto, quando da entrega da moto à Fátima, eu vou deixar aqui em cima o linkzinho que vocês clicam e vão ver o dia em que a Fátima viu a moto e que lhe foi explicado até a suspensão da moto. Vocês vão ver a moto a subir e a descer. Eu não quis estar a repetir exatamente o mesmo vídeo, só quis, foi a primeira vez que andei na moto e quis trazer-vos a vocês a minha reação à moto. Claro que é sempre muito difícil fazer algo emocionante, irmos estar aqui não vou fazer nada disso, tendo uma GSA na garagem, andando naquilo, dificilmente uma trail me vai surpreender. Agora, eu vou dentro da gama, dentro ali do segmento, aquilo que eu penso. Para mim, eu não a compraria para mim, porque é uma moto baixa, é uma moto que não é só baixa a nível de suspensão, porque se ela dá para subir um bocadinho, mas é mesmo isto aqui, esta postura dela aqui, esta viseira, não é uma moto indicada para mim. E eu gosto de motas de raios, eu não gosto de motas de jante, eu gosto de jantes raiadas. E esta não gosto de pneus citadinos, pneus de estrada. Neste tipo de moto, numa trail, eu gosto de ver uma moto com pneu de taco e gosto de ver uma moto mais alta, uma moto mais off-road. Nem que eu não faça off-road, mas gosto de ter a sensação mental de que eu olho para ela e digo, eu é que faço fora da estrada. Não faço nada, mas eu é que faço, certo? Por isso, blame on me, é mesmo assim que eu penso. Gosto de uma moto, se é trail, é para ser trail. Como não gosto de motas meia pista, tipo, como eu tive já uma vez a 1100 Blackbird XX, que ela não é uma super desportiva, é uma desportiva só, é uma turismo, sport turismo. Não é uma coisa que eu gosto muito. Na altura comprei, foi um bom negócio, mas hoje eu não compraria. Ou quando é moto de pista, compro uma moto de pista a sério. Uma moto de trail, compro uma moto de trail a sério. E quando eu posso, quando tenho possibilidade. Agora, quando aparece um bom negócio e eu não tenho para mais, é melhor andar com aquilo do que não andar. Por isso, se eu tivesse o poder para comprar esta, eu não compraria esta por causa dos motivos que eu já vos falei. Espero que tenham gostado deste vídeo. Muita saudinha para vocês, para ti, principalmente para ti que estás a ver o vídeo. Subscreve o canal já agora, é só clicar em baixo aqui, olha, estás a ver o vídeo, em baixo diz ali subscrever, carreguem em subscrever, não custa nada. Se quiseres ser membro, também podes ser membro,
pode ser membro, pagas 4,99€ por mês, apoias o canal, contribuir aqui para a gasolina e para o material do canal, não é para enriquecer, é só para fazer face aos gastos. Pá, se quiseres e se puderes, agradeço-te imenso. Se não puderes, se é só subscritor aqui do canal, já fico contente chegar os vídeos chegarem a maior número de pessoas, porque é muito chato uma pessoa estar a fazer um vídeo, empenhar muito tempo, a empenhar gastos, muita coisa que nós temos que fazer e depois não ser vistos por ninguém, é chunga, não é? Portanto, se puderes, agradeço-te imenso, de coração. Muito obrigado, muita saudinha para ti e para a tua família.